Se você chegou até aqui, você tem uma curiosidade sobre essa medicação chamada paroxetina. Talvez você esteja querendo tomar, tenha pensado em indicar para o seu parceiro, enfim, só quer saber mais. Então vamos lá, eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre a paroxetina. Eu sou João Brunhara, médico urologista, e esse é o podcast da Homens sobre saúde sexual masculina. Talvez você já tenha ouvido falar na paroxetina ou no nome comercial mais famoso dela, o Pondera. Nos dois casos, estamos falando do mesmo remédio, que é um antidepressivo. Porém, aqui nosso foco será sobre o efeito da paroxetina num tópico muito específico da sexualidade masculina, que é a ejaculação precoce. Por sinal, se você tiver dúvidas em geral sobre ejaculação precoce, você pode ouvir o nosso episódio sobre esse tema. Mas então, voltando, para que serve a paroxetina? Originalmente, ela pertence a uma classe de antidepressivos chamada inibidores seletivos da recaptação da serotonina. Por trás desse nome complicado, a ideia é que o organismo fica com mais serotonina disponível. E esse neurotransmissor está basicamente vinculado à sensação de bem-estar. Por exemplo, quando você come um chocolate e tem aquele prazer imediato, aconteceu um pico de serotonina. Com isso, aumentar a serotonina ajuda a tratar a depressão. E não é à toa que, justamente, a paroxetina é um antidepressivo, podendo ser usada também para o tratamento de vários distúrbios de ansiedade, além da própria depressão. Mas nesse podcast especificamente, vamos falar sobre os efeitos sexuais dela. Quando começaram a usar os remédios dessa classe, nos anos 80, perceberam que os pacientes que tomavam demoravam mais para ejacular. E então veio a conclusão de que a serotonina também ajuda a retardar a ejaculação. Com isso, tiveram a ideia de aproveitar esse efeito colateral do remédio justamente para tratar quem tinha ejaculação precoce. Se você ouve o depoimento de quem tomou paroxetina, você nota que quem ejaculava muito rápido passa a durar alguns minutos a mais. E quem já tinha um tempo de penetração prolongado passa a ter até dificuldade muitas vezes em chegar ao orgasmo. Para quem tem ejaculação precoce, parece perfeito, né? O problema é que para ter esse efeito, a paroxetina precisa ser tomada todos os dias. E os efeitos colaterais desses antidepressivos para uso diário são muito intensos. E quais são os efeitos colaterais do cloridrato de paroxetina? Em algumas pessoas, a paroxetina dá sono, em outras pode causar agitação e insônia. Também podem ocorrer perda de libido, ganho de peso, tonturas, cansaço, enfim, muitos aspectos negativos. Por exemplo, dos homens que tomam paroxetina ou outros medicamentos da classe dela, 1 a cada 2 tem perda de libido. Uma ironia, tomar um remédio para melhorar sua vida sexual e no fim parar de ter vontade de fazer sexo. É verdade que muitos desses efeitos podem melhorar a longo prazo, mas, por exemplo, a alteração de libido costuma perdurar em mais de 80% dos casos que apresentaram o sintoma. Nesse aspecto, por sinal, quem se destaca é um rival mais moderno chamado naproxetina. Com duração de efeito mais curto e uso apenas sob demanda 1 hora antes da relação, o perfil de efeitos colaterais é muito mais favorável, dando apenas dor de cabeça ou náusea em 5% dos pacientes, mas sem esses efeitos de agitação ou perda de libido. Então vamos para a parte prática. Como usar a paroxetina? Precisa de receita? Quais são as interações perigosas? Para quem é indicado o medicamento Pondera? Como eu falei antes, parte das indicações são por conta de depressão ou ansiedade. Mas no nosso caso, falando de medicina sexual, o Pondera pode ser indicado para quem tem o diagnóstico clínico de ejaculação precoce, ou seja, ejacula rápido demais e em todas as relações ou quase todas, de uma forma que traz incômodo persistente para a vida sexual. Mas no nosso caso, falando de medicina sexual, o Pondera pode ser indicado para quem tem diagnóstico clínico de ejaculação precoce, ou seja, ejacula rápido demais e em todas as relações, ou quase todas, e de uma forma que traz incômodo persistente para a vida sexual. E como usar a paroxetina? Ela requer uso diário, sendo que a dose inicial habitual é de paroxetina 20 mg ao dia. Pacientes que tiveram, por exemplo, um efeito adequado com essa dose inicial, mas tiveram muita perda de libido, podem receber uma indicação de reduzir para a paroxetina 10 mg ao dia, numa tentativa de melhorar o efeito colateral. Além disso, a recomendação do fabricante é não misturar com álcool nem com drogas recreativas, pois ele pode potencializar os efeitos colaterais tanto do remédio quanto das drogas. E sim, a paroxetina precisa de receita, e inclusive de receita controlada, já que é um medicamento da classe dos antidepressivos. E por fim, falando sobre as interações medicamentosas.
Quem toma remédio para depressão, ansiedade ou outras medicações psicotrópicas deve informar o seu médico. Dependendo do caso, pode não ser indicado misturar com a paroxetina. Por outro lado, existe a pergunta clássica: pode tomar junto com os remédios para ereção? Os estudos já mostraram que sim, pode, e que a mistura dos dois medicamentos não tem interações perigosas. E de novo, falando da perda de libido, alguns estudos já testaram o uso de antídotos para evitar a perda de libido com o uso de remédios da classe do Pondera, por exemplo, associando a bupropiona, e tiveram bons resultados. Mas claro, com a desvantagem de ter que associar um outro remédio. Aqui cabe um último comentário. A paroxetina pode ser um grande aliado para o controle a curto prazo da ejaculação precoce, mas ninguém quer ficar dependendo de um medicamento para toda a vida. Então, para médio e longo prazo, nada substitui tratar as causas de base da ejaculação precoce, com terapias físicas, psicológicas e comportamentais. Se você tem mais dúvidas ou comentários, continue a conversa nos comentários do nosso blog, homens.com.br/blog, e não deixe de seguir nossa página no YouTube, Instagram e Facebook. Espero você lá!